Fala pessoal, beleza? Hoje falaremos de uma visão muito pouco conhecida sobre a festa do Matzah, ou dos Matzot. Meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Aqui falaremos de Bíblia de uma forma profunda. Bom, a Matzah, que seria o singular, o pão asmo, ou no plural, Matzot, que são os pães asmos, simbolizam o corpo de Cristo sem a contaminação da semente da serpente. O que seria essa contaminação? O fermento. O fermento ele simboliza o pecado, mas ele também pode simbolizar essa outra semente, este joio que foi colocado junto com o trigo. Então, a descontaminação desse pão é a descontaminação do DNA, a carne sem fermento, a carne sem pecado. Vamos agora ver esta festa, como ela era celebrada e o que os apóstolos também faziam. Levítico 23, versículos de 5 a 8. Durante os 7 dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento, e no 7º dia, reúnam-se para adorar a Deus. Continuando, Êxodo 12, versículos de 15 a 20. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito, exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia, de geração em geração. Então, o Messias, novamente, simboliza o pão vivo que desceu dos céus, sem fermento, sem contaminação. João 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo. Então, por isso que você precisa entender sobre cultura hebraica. Porque, e daí? Você é o pão vivo? O que isso significa na cultura hebraica? Que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, você vê essa associação de Cristo com esse pão. Então, novamente, uma ligação de Cristo com uma das festas do Criador. Então, o restabelecimento da genética em oposição a Satanás. E isso ocorre porque Cristo foi colocado na barriga de Maria como uma espécie de barriga de aluguel. Então, Deus ele não fecundou Maria. Deus utilizou como barriga de aluguel. Ah, como assim? Porque Deus gerou Cristo da sabedoria. Deus gerou Cristo através da Ruach HaKodesh, do Espírito. E então, por isso que Maria é uma barriga de aluguel. Deuteronômio 16, versículo 3. Na Pêssach, vocês não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias comam pão sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Então, essa aqui, a Pêssach, que nós vimos no vídeo anterior, é a festa que antecede o Matzot. Então, prosseguindo, Êxodo 12, versículo 19 a 21. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Então, é um lembrete para tirarmos o pecado da nossa vida, o fermento da nossa vida. O fermento, ele é aquilo que representa algo que finge ser, mas não é. Então, é algo que tem uma aparência de que é alguma coisa, mas ele não tem aquela aparência porque ele é. Ele tem aquela aparência falsificando algo. Então, também pode representar um prazer momentâneo e os costumes pagãos. Seguindo agora aqui para os apóstolos, Mateus 16, versículos de 6 a 12. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus. Então é por isso que precisa entender a cultura hebraica. E saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Porque arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão?
Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantaste? Então é aquele momento lá que Jesus ele multiplicou o pão. Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, os fariseus e saduceus fingem ser algo que eles não são. Eles fingem ser trigo, mas eles não são trigo. Eles bloqueiam a entrada dos céus e eles também não entram nos céus, por mais que eles se mostrem como tal. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. 1 Coríntios 5, versículos de 6 a 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Um pouquinho de pecado, isso já pode te corromper por inteiro, não é mesmo? Não é isso que nós vimos com Salomão? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, ou seja, uma veste nova, uma veste de luz, o corpo glorificado que nós receberemos, e sem fermento, como realmente são. Ou seja, a gente já tinha esse estado, mas a gente perdeu por conta dessa nossa neutralidade. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa. O quê? A lei foi abolida? Não é para fazer nenhuma festa? Por isso, celebramos a festa. Não, então é para pelo menos fazer um memorial, né, gente? Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Prosseguindo, João 6, versículos de 38 a 51. Porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Na questão do Armagedon ali. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu dos céus. Ou seja, eles entendiam o que isso significava, mas para eles Cristo não seria o Messias, né? Mas Cristo era, e ele é o Messias. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci dos céus? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não o trouxer. Então, aquela questão, né, do pagão que ele tem aquele coração duro e ele não quer vir de maneira alguma, então ele não vai ser levado mesmo, por causa que ele não se arrepende, ele não é trigo, né? Porque as obras dele demonstram isso. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Isso aqui eu também li ali no vídeo da Peça aqui. E você vê como Cristo, ele realmente une todas as coisas.
Gênesis 19, versículos de 1 a 3. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete e cozeu bolo sem levedura. E comeram. Então, também simboliza a purificação que Jesus vai causar em nós. Agora, prosseguindo, Mateus 26, versículos 17 a 28. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo, eles disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é o derramamento por muitos para a remissão dos pecados. Então, a Pêssach, que é essa festa, isso aqui não se trata de Santa Ceia, nós já falamos no vídeo passado. Isso aqui é a Pêssach, tanto que é dita aqui, a Páscoa. Ela é seguida pela festa dos pães ázimos, os pães não levedados. O termo fermento ou levedo, no seu sentido mais amplo, é qualquer coisa que pode causar uma mudança numa massa maior. E referente às escrituras, ele seria algo que corrompe, né? Então, no caso da culinária, né, um ingrediente quando é adicionado que corrompe ou altera aquele estado. Como vemos aqui, Gálatas 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E no caso de Jesus, o que isso representa? Bom, como nós já vimos, Jesus é o pão da vida. Ele não teve fermento, ele foi açoitado, dilacerado e moído por nós. E Jesus, ele cumpriu essa festa, porque ele é o pão sem fermento, sem pecado, sem essas tradições vãs, essas tradições humanas. Não me refiro às tradições das Escrituras, me refiro às tradições de homens. Então, Jesus, ele realmente cumpriu a lei, ele não foi contrário à lei, do qual nós podemos nos alimentar, nós podemos estudar sobre ele hoje e podemos compartilhar desse pão sem fermento, compartilhando o que Jesus nos trouxe. Então, nele é que temos vida com abundância. João 6, versículo 35. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mateus 16, versículo 6. E Jeshua lhe disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, novamente, o fermento representa esse pecado. E para quem não sabe, tem vezes que eu leio, por exemplo, Páscoa com Pêssach, é para ir acostumando a trocar as palavras, porque
Em primeiro lugar, você pode encontrar mais informações sobre a verdadeira Páscoa, pesquisando sobre Pesach, que claro, hoje em dia os judeus eles alteraram algumas coisas, tanto que o Shabat eles não fazem no dia certo, e por isso que eles têm que arrumar a lua no dia da Páscoa, porque a Páscoa não pode cair em outra época. E cada palavra em hebraico ela tem muito mais significados. Então, comparado a essa língua portuguesa seria bem pobre. E aqui nós temos outras palavras, por exemplo, por que eu falo céus? Aparece aqui, descer do céu. Porque em hebraico seria Shamaim. Shamaim, quando tem um in no final, também é uma forma de plural, assim como esse ot aqui. Então, é sempre dos céus. Assim como, por incrível que pareça, quando aparece água, geralmente não, aparece Maim, ou seja, águas. Então, é só uma curiosidade. Mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Eu vou estar deixando aí no final a continuação dessa série, que falaremos sobre Shag HaBikurim. Então, muito obrigado, meu nome é Guilherme, esse aqui é o Iceberg. Se gostou do canal, não esquece de se inscrever. E é isso, e Deus abençoe.